Construtores de Florestas, esse é o nome do programa, do projeto Gênesis da Fundação José Pedro de Oliveira, que tem a função de mitigar as mudanças climáticas, mas também de aproximar a sociedade das áreas do entorno da Mata Santa Genebra. E hoje, no Giro Ambiental, a gente veio acompanhar o plantio de 100 mudas aqui no bairro do Jardim São Marcos, em Campinas. Nós estamos agora fazendo a recuperação da área de preservação permanente aqui do Córrego da Lagoa, né, que fica atrás da praça que vai ser inaugurada ainda, né, que está sendo construída. E aí a gente está fazendo um plantio com espécies nativas de Mata Atlântica, porque aqui está muito próximo da Mata de Santa Genebra. O córrego é o limite da zona de amortecimento da Mata de Santa Genebra. Então aqui é um corredor de fauna para os animais lá da mata. Então a gente faz esse plantio com espécies aqui da região de Mata Atlântica, que nem o jequitibá, a peroba, o cedro, o guanandi, o palmito jussara, o gerivá. Então são todas espécies daqui da nossa região. E aí os animais eles vão poder se alimentar desses frutos, né? Por exemplo, como a pitanga também, que é uma espécie que a gente está plantando. E também os polinizadores, porque aqui é uma região que tem poucas árvores, né? Então a população também vai ser beneficiada com esse plantio, além da fauna. E também vão ter as frutíferas. Como é que vocês escolheram? São vários tipos de tempo de desenvolvimento para as mudas? Sim, cada muda tem seu tempo de desenvolvimento. Por exemplo, tem as que crescem mais rápido, por exemplo, a embaúba, o tamanqueiro, e tem aquelas espécies que o crescimento mais lento, mais devagar, né? Que é o caso do jequitibá rosa, do cedro, que aí eles crescem devagar, porém é o que vai ficar mais tempo aqui nessa área, né? Que é o que vai dar sombra e vão viver aí por muitos e muitos anos. Lá na Mata de Santa Genebra a gente tem jequitibás de mais de 400 anos. Então são espécies que vão durar aí por um bom tempo. Então é um plantio, uma célula que vai nascer para quem vier daqui a muitos anos vai usufruir ainda desse plantio. Sim, a população que está aqui hoje vai se beneficiar, né, dessas espécies com crescimento mais rápido, e a gente está deixando aí um presente para o futuro também, que são essas espécies de crescimento mais devagar, né, mais lento. A natureza mostra um pouco isso, né? A gente está tão acelerado, tudo muito fácil e acessível, mas a gente também tem que ter esse gosto em deixar não para a gente necessariamente, né? Você acha que a população está sentindo isso? Sim, principalmente agora com essas mudanças do clima, né, essas mudanças de temperatura, essas ondas de calor. Então a gente já está sentindo essas alterações climáticas agora, né, no presente. E a gente fazendo essas ações de recuperar essas florestas, recuperar a PP, recuperar a beira dos rios, plantar mais árvores na cidade, a gente está beneficiando não só as presentes, mas como as futuras gerações também. E essa é a essência do projeto Gênesis? Sim, essa é a essência. Pensando no local, né, para mudar global. Então a gente tem que começar aqui da nossa cidade, né, e ser exemplo para as outras também. A Fundação José Pedro de Oliveira, né, ela que criou o projeto Gênesis, e já foram plantadas 37 mil mudas desde 2021. E a gente pretende chegar agora até o final de dezembro, começo de janeiro, com 50 mil mudas plantadas. Então, tudo de Mata Atlântica, algumas de Cerrado, porque a gente atende o município inteiro, então tem regiões de Cerrado no município de Campinas, né? Então a gente trabalha com Mata Atlântica e Cerrado também. O projeto do plantio é parte da criação de uma área de lazer com praça, parquinho, campinho e área de convívio. Bom, esse projeto aqui, a parte da praça, é na verdade fruto da regularização fundiária que houve aqui no bairro. Então é uma área de lazer destinada pela prefeitura como área de lazer. E a parte de cá é realmente a APP por conta do córrego que tem aqui ao lado, né? Então juntou a questão social e a questão ambiental, né? Exatamente. Aí a proposta, inclusive, daí a gente trabalhou com as permissões e dentro do que era possível em cada uma das áreas, tanto na área de lazer aqui destinada pela prefeitura, como na área ambiental de preservação permanente. E quais ações de educação ambiental que vocês fizeram junto com a comunidade? A gente teve algumas ações ao longo do projeto. A inicial foi, na verdade, para realmente começar o contato com a população, eles conhecerem a gente conhecer eles um pouco também, as demandas. A gente começou, então, no início, dentro da própria APP, com um plantio, aí uma coisa um pouco mais reduzida, com os moradores aqui, plantio de árvores nativas.
e junto com uma demanda que já vinha dos moradores mesmo, né, de ter essa vegetação. Então a gente trouxe essas mudas para fazer esse plantio primeiro lá, e aí a gente foi trazendo isso ao lado da praça para inclusive ter essa perspectiva não só da vegetação, mas também de trazer o contato das pessoas com essa vegetação, com o plantio, com o cuidado. E aqui, como a gente notou ao longo do processo, tem um problema muito grande do acúmulo de lixo, né, que o pessoal acaba jogando lixo, entulho de obra e tudo mais. E aí, com isso, nessas atividades, a gente também fez algumas atividades tanto de retirada e recolhimento desse lixo, desse entulho junto com eles, para que eles, inclusive, tivessem dimensão, né, do tanto de entulho que estava sendo acumulado ali e como a gente podia fazer isso de uma forma diferente. E a última atividade que a gente fez aqui no final de semana, inclusive, foi daí principalmente com as crianças, porque eles estavam bem engajados já nessa ideia das árvores, das plantas, das frutas, né? Que acho que é algo que eles sentem bastante falta. E aí a gente fez até aqui algumas plaquinhas junto com eles para colocar junto com as árvores que eles estão plantando, e uma ideia das crianças inclusive apadrinharem algumas dessas árvores para que sejam árvores que eles possam cuidar ao longo do tempo e criem uma relação de afeto mesmo com essa parte do meio ambiente, né? Então, em plena era digital, do tudo a um toque de tela, as crianças vão ter a oportunidade, então, de criar um vínculo mesmo com essas árvores e cuidar, né? Um toque de terra aqui para a vida delas. Tem alguma curiosidade, uma história que você ache interessante para compartilhar? Olha, acho que uma das coisas interessantes que aconteceu aqui foi que, claro, né, como parte desse processo todo de regularização fundiária, tiveram obras da prefeitura que foram necessárias e no meio dessas obras, algumas árvores precisaram ser removidas. E aí, uma dessas árvores, que uma das moradoras tinha um vínculo afetivo já, era um pé de graviola que ela tinha em frente à casa dela e que precisou ser removido. E aí, por conta disso, a gente, no meio das nossas ações, a gente trouxe justamente um pé de graviola para plantar aqui junto da praça e que ela pudesse, inclusive, chamar dela de novo, né? Então é uma árvore que está aqui no espaço público, que é do espaço público, mas que com certeza ela vai ter essa memória afetiva trazida de volta para ela, né? Para quem vive no bairro e já é um adepto do plantio de flores, o novo bosque integrado à praça de convívio é um grande presente. E esse parque que estão construindo aqui, esse lugar onde você plantou as flores, como era antes de você começar esse plantio? Isso aqui era capim, era mato horrível. E fomos tirando uns pouquinhos, plantando. Aí com pouco chega o rapaz aqui, o japonês e outras pessoas, plantaram essas árvores. Ficou muito lindo. Aí começou já a ficar diferente, entendeu? E agora estão fazendo aí um jardim aí mais belo. Olha, o povo, todo mundo está admirando. Todo mundo está gostando, comentando, olha como vai ficar legal. E agora com essas plantas aqui, na hora que eu vi isso aqui, eu digo, meu Deus do céu, uma coisa muito linda mesmo. E está ficando bonita, eu sei que vai ficar mais ainda. Eu estou sabendo que quem plantou essas flores aqui foi o senhor. Conta pra gente desse seu amor pela natureza. Olha, eu amo. Eu nasci em fazenda, no meio de mato. No meio de mato. Então até hoje, se eu tiver um espacinho, eu planto. E eu vi aqui, eu digo, não, vou plantando uns pouquinhos. Aí a ver os rapazes aí, começou a plantar árvore, falei, meu Deus do céu. Então agora o negócio vai ficar melhor. As parcerias entre fundação, poder público e terceiro setor dão força para a execução de projetos como esse. Nós somos um escritório de arquitetura que atuamos aqui em Campinas e região, na verdade, e também somos professores universitários aqui na região, tanto eu quanto o Pedro. Quem nos acionou foi a FEAC, ela já tem uma série de parcerias acontecendo aqui dentro do Jardim São Marcos, e ela veio falando sobre a questão da carência de espaços públicos dentro do bairro e que fossem espaços públicos funcionais. E aí, nesse momento, eles nos acionaram para que a gente pudesse gerar um processo de diagnóstico para conseguir interpretar, entender quais são as necessidades da população e trazer soluções que funcionassem para o bairro, funcionassem para as pessoas, mas tivesse uma preocupação ambiental também do projeto. Como é que foi esse diagnóstico? Foi uma identificação espontânea ou foi uma indicação da prefeitura, por exemplo? Temos uma área disponível, como foi?
Foi separado em duas partes, na verdade, né? Nós fizemos uma primeira parte que foram entrevistas com lideranças locais, então fizemos um mapeamento das pessoas que têm representatividade junto da comunidade e começamos a fazer esse processo de conversa ativa junto com eles a partir de um roteiro de entrevistas. Depois desse momento que foi feito um entendimento a partir da interpretação dessas pessoas, nós começamos a fazer oficinas participativas. Então nós criamos um processo de diálogo utilizando de alguns espaços que são públicos aqui dentro do bairro, que são espaços reconhecidos pela comunidade, para entender o que eles precisavam das pessoas, o que eles entendiam que era importante. E aí nesse momento a gente conseguiu entender o que eles queriam, por que eles queriam e também entender quais eram as qualificações que eram necessárias para o espaço, para não ser só um projeto, um desenho vindo da nossa cabeça, mas um desenho muito pautado no que é a realidade das pessoas. E o que vocês identificaram como demanda da comunidade aqui? Nós identificamos que era necessário criar os espaços, mas criar os espaços de uma forma que fossem qualificadas para atender às necessidades dela. E as necessidades eram necessidades mais específicas e não tão genéricas. Então, vamos dar alguns exemplos, como por exemplo, um playground não bastava se ter brinquedos, mas ter brinquedos e cercar um pouco o espaço por conta das crianças menores. E aí, no momento que a gente está pensando nos brinquedos também, ter diferenciação dos brinquedos. Os que são até as idades de 5 a 7 anos são brinquedos que são das crianças menores e tem os brinquedos das crianças menores. Como elas podem brincar juntos, como elas não podem brincar juntos. Nos espaços de encontro, como que as pessoas gostam de estar, o que elas gostam de fazer nesses momentos e o que elas precisam de ter de qualificação do espaço para utilizar, no caso, muita sombra, a relação das espécies que fossem frutíferas também e outros elementos que pudessem fazer com que as pessoas viessem para o espaço, como por exemplo, ter um espaço amplo que pudesse vir e ter às vezes uma barraquinha de feira ou um espaço sombreado que desse essas possibilidades para que elas ficassem confortavelmente no lugar. E aí surgiu então essa parceria entre o plantio das mudas para a recuperação aqui do córrego, junto com esse parquinho, com essa área de convívio, com esse campinho que a gente inclusive está aqui nele. Sim. Quando a gente fala sobre essa questão da qualificação ambiental, sobretudo, ela casa muito com essas necessidades da população. Que uma das questões que eles trouxeram de uma forma muito constante era que esse espaço, em especial, ele se tornava um espaço muito abandonado. E o fato dele estar abandonado ficava cada vez mais degradado. No momento que a gente busca casar a questão da demanda da população por mais espaços públicos, da construção de um significado para as pessoas utilizarem os espaços e da necessidade de áreas verdes, da requalificação da margem, a gente casou esses elementos de modo que eles pudessem funcionar de uma forma concomitante, que eles pudessem ter um diálogo entre si. Então, as áreas verdes em si, eles trazem a relação do sombreamento, a relação da identificação das pessoas junto com as espécies, entender que aquele lugar não era só um lugar abandonado, mas é um lugar que passa a ter um significado, passa a ter um valor. Após a questão de ter as árvores, começar a criar um espaço de sombreamento, dar esse conforto térmico, dar esse conforto de que as pessoas desejam para que elas possam utilizar esses espaços, mas não só ter um espaço sombreado, mas ter um espaço sombreado com um banco, um espaço sombreado com um pergolado, um espaço sombreado que também seja esteticamente agradável e bonito para que ele possa acontecer. Então as pessoas precisam se sentir contempladas com a questão não só do uso, mas também com os elementos que fazem com que o espaço seja um espaço confortável. E assim, a gente está vendo aqui que ainda está no começo, né? Já tem muita coisa adiantada, mas como é que a população já tem reagido diante dessa transformação? Entendemos que muito positivamente, né? A gente faz atividades junto com eles constantemente, então nós estamos aqui sempre aos fins de semana, que é o período que eles estão aqui conosco também, então a gente consegue conversar com a vizinhança, trazer o que é o projeto, explicitar eles e eventualmente também trazer a contribuição deles nas atividades. Então sempre divulgamos as nossas atividades dentro de um grupo que eles pegam e ficam conscientes do que está acontecendo, buscamos apoio também dos bairros vizinhos e a gente busca estar sempre presente de modo que a gente possa ser reconhecido não só como um executor, mas como alguém que está contribuindo para o desenvolvimento e para a qualidade do espaço que eles moram. Muito, muito além de uma obra, é uma ação de educação ambiental também. Ação de educação ambiental, de conscientização, de construção cidadã. Então, são elementos que a gente entende que construir espaços não é só
pegar e levantar paredes ou levantar elementos, mas sim fazer com que as pessoas entendam o que é o valor desses lugares. A gente está em busca disso, de construir os espaços públicos, de construir algo que faça sentido para a comunidade e não só entregar espaços que fiquem vazios em termos de significado. Eu acho lindo. Todo dia de manhã eu venho olhar. Todo dia de manhã, porque eu gosto, eu amo. Já pensou quando essas aves tiver, já tá bonito. E quando elas começar, né, desenvolver, aí que você vai ver. Aí aqui vai ser um sucesso. É um começo de um paraíso. E se você gostou desse giro ambiental, você pode ir lá no YouTube da TV Câmara Campinas, na aba de pesquisa, e procurar outros programas do Giro, sempre com uma pauta ambiental de Campinas e região para você.